Então, bem-vindos à nossa aula de tirar dúvidas, ok? Então, hoje a gente vai resolver esse simulado e tirar alguma possível dúvida sobre conteúdo, então, qualquer outra questão da lista, ok? Então, as primeiras dúvidas que aconteceram foram, né? Essa prova aqui, né? Ela é equivalente a uma prova escrita na nossa forma presencial, ok? Então, presencialmente, você vem é, lá para a sala de aula, você faz a prova escrita sem a utilização de computador, ok? Então, você só vai ter essa folha da prova e as suas folhas para você responder, ok? Então, você vai ter caneta e lápis, basicamente é isso. Então, nessa prova aqui, não é para você fazer a utilização do computador para você fazer implementação de código e nem pegar código da prova, como aqui essa segunda questão, e ficar testando no seu computador, não, tá? Então, é para você simplesmente pegar a prova e você fazer ela sem o auxílio do computador para você fazer implementação de código nenhum. Tudo bem? Então você tem isso aí. É uma prova que aqui no caso tem 4 questões, mas às vezes eu faço com 5, né? Depende do grau de dificuldade de cada questão, tá? Tudo bem? Tá claro isso aqui, pessoal? Tá claro aí? Levanta a mão. Então não é para utilizar computador para você ficar testando aí, buscando resposta, não, tá? Beleza, né? Entenderam? Então vamos lá resolver a prova, tá? Então, primeira questão, desculpa. Então faça uma função que recebe o número real x e o número natural n, ok? E imprime uma aproximação do cosseno de x através dos n mais 1 primeiros termos da seguinte série. Então você tem aqui, né, um 1, depois você tem um menos esse cara, mais esse cara, menos esse, mais esse, e assim você vai. Então, ele quer que você pegue o cosseno de x, né? Pegando os n mais 1 primeiros termos dessa sequência. Então, o primeiro termo é 1, o segundo termo é esse daqui, o terceiro termo é esse, o quarto termo é esse daqui, o quinto e assim vai. Ou seja, se o cara ele colocar o n igual a 10, então é para você considerar os 11 primeiros termos, né? Dessa série aqui abaixo, ok? Desse somatório aqui embaixo, né? Você pode pensar que alguns elementos eles são números negativos, né? Aí você está somando tudo na verdade. Então aqui, ó, basicamente aqui você tem a dica, né? Para você fazer essa questão, né? Se você conseguiu visualizar isso, né? Ó, você tem o menos 1 elevado ao n, né? Isso aqui você pode utilizar o pol. E você tem um x elevado ao 2n, ok? E aqui você tem o 2n fatorial, ok? Então, outra dúvida também é se você pode criar outras funções fora o que você está pedindo, porque aqui você está pedindo uma função que recebe um certo x, ok, e um certo n, né? Você tem que fazer esse cálculo aqui. Aí aqui você tem o do fatorial, né? Então, você pode fazer uma função fatorial que vai te auxiliar aqui, ok? Então, não tem nenhum problema de você fazer nenhuma função extra, não, né? Nenhuma função, uma função auxiliar que vai te ajudar a, a responder essa questão aqui no caso, tá? Então, eu vou colocar aqui agora na nossa lousa virtual, né? Então aqui, ó, você quer calcular o cosseno de x. Então, você tem que calcular desse jeito aqui, ó, cosseno de x igual a 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial mais x à quarta sobre 4 fatorial menos, e aí você vai, né?
Então, a ideia é você pegar o menos 1, elevar ao n, o x elevar a 2n, embaixo você coloca o 2n fatorial. Tá? Então, aqui uma dica seria você fazer primeiro essa função auxiliar, que seria lá do fatorial. A gente já fez isso em aula, não foi? Então, aqui, por exemplo, ó, só uma modificação interessante aqui, é que aqui ó, você pode considerar, esse 1 aqui eu vou tirar, ó, você pode ver que 1 ele é equivalente a x elevado a 0 sobre o 0 fatorial. Okay? Então, x elevado a 0 é igual a 1. O 0 fatorial também ele é igual a 1. Ok? Então, isso aqui também vai meio que me ajudar, né? Então aqui a gente tem basicamente esse certo padrão que a gente vê aqui, na verdade, né? Ó, você pode ver... Eu vou colocar até aqui de azul, tá? Que se você pegar o x elevado a 2i, né? Aí você pega o menos 1 elevado a i, e você coloca o 2i aqui embaixo, fatorial, aí você troca ele por 0, né? O i. Você trocou ele por 0, você vai ter exatamente esse termo aqui. Você troca o i por 1, aí você vai ter exatamente esse termo aqui. Ok? Porque aqui você tem 2i, né? Então, 2 vezes 1 dá 2. Então, você vai ter exatamente esse cara aqui, né? E, claro, ele vai ser, nesse caso, aqui, que quando ele é igual a 1, né? Aqui você tem que menos 1 elevado a 1 é igual a menos 1. Então, aqui ele vai ficar com esse negativo aqui. Ok? Então, quando você tem que o i é igual a 2, então tira o i daqui e bota 2. Aí você vai ter o 2 vezes 2, que é 4, né? O 2 ele vai ser 4, ou seja, vai ser exatamente esse termo aqui. Ok? Então, você tem um 2i, 4, 4. Então, você tem esse outro termo aqui. Beleza? E claro, né? Aqui você tem o mais, aqui você tem o menos 1 elevado a 2. Ok? Então, menos 1 elevado a 2 é igual a menos 1 vezes menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo, ok? Então, aqui você vai ter o seu mais aqui. Ok? Então, basicamente é isso aqui. Como ele quer os n mais 1 primeiros termos, né? Então, você só faz, bota o i, né? Para ele variar, né? O i, ele vai variar do 0. Aí você vai do 1 para o 2, né? 1 para o 2. Você vai variar ele até o n. Ok? Lembra que o usuário ele vai digitar o n, né? Então, do 0 até o n, você tem n mais 1 termos, ok? Do 1 até o n, você tem os n. Aí, como você tem o 0 aqui, você tem um cara a mais. Ou seja, você tem n mais 1 termos aqui. Ok? Então, basicamente, essa aqui é a ideia, tá? Então, eu vou fazer aqui, né? Então, seria para você fazer um for. Pode colocar um int i. Recebendo de 0, ó, ele vai de 0 até n, né? Então, o i menor ou igual que n e mais mais. Ok? Então, você vai criar uma variável soma lá. Aí você vai colocar, claro, ela vai receber 0 lá no começo. Você coloca soma, recebe soma mais. Aí você vai colocar esse camarada aqui, ok? Que ele é o pool, né? Você pode pegar aqui o pool de menos 1 elevado a i. Aí você vai multiplicar aí por essa fração aqui, né? Que é o 2... Desculpa, que é o x elevado a 2i. Então, é o pool de x elevado a 2i. Deixa eu só colocar mais aqui para o canto aqui. Pronto. Opa. Esqueci isso daqui, né?
ok? Pool elevado a 2i. Aí você fez o cara, aí barra. Aí esse aqui você vai utilizar, aqui no caso você pode utilizar a função lá do fatorial de 2i. Ok? Então fechou aqui, fechou com esse parêntese aqui. Agora vai fechar com o outro lá. Ok? Deixa eu só afastar mais um pouco para o lado, porque eu coloquei muito na frente, né? Ok? Então, basicamente, essa aqui é a ideia. Ok? Então, eu vou dar... Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar aqui. Bem, essa aqui é a ideia, né? Jonathan, pode falar. Então, aqui, ó, para você fazer essa função auxiliar, né? O lado fatorial é fácil, né? Vou colocar aqui, ó, int fat, aí vai receber um inteiro, digamos, n, né? Então, você coloca lá o if, né? Se o n for igual a 0, você retorna 0. Aí se isso não acontece, né? Você cria uma variável, que seria o do produto, né? Que seria o da sua multiplicação. Então, eu vou criar aqui o int p aqui, que seria do produto, ele vai receber 1. Okay? Lembra que na soma a gente coloca ele recebendo 0 e no produto a gente coloca recebendo 1, tá? Então, depois você faz um for do int i, que vai variar de 1. Você vai variar até o n, porque você quer 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, ok? Então, o i ele vai ser menor ou igual do que n. E mais. Aí você pega o produto, para receber o produto, né, o p vezes vezes o i. E aqui no final você retorna o p. Ok, então concluiu aqui a tua função que tu está usando aqui. Ok? Então aqui basicamente é a ideia principal. Você simplesmente coloca realmente o que for necessário para você ter uma função, tá? Isso eu acredito que vocês sabem fazer corretamente. Tá claro aqui, pessoal, até o momento? Levanta a mão aí para mim. Quem está conseguindo acompanhar tudo certinho. Ok, né? Então, beleza. Ok, então vamos para a próxima questão aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui a nossa próxima questão é essa 2 aqui. Então, explique o que o programa abaixo faz e diga qual é a relação do último inteiro impresso pelo programa com os outros números pedidos ao usuário. Ok? Então, basicamente aqui teve gente que já percebeu aqui que era o cálculo lá do MDC, tá? Então, explique o que o programa faz. Então, você vai... É evidente que ele pega o MDC dos números, tá? Só que você tem que explicar como é que ele faz esse cálculo, ok? Como é que ele faz para calcular um certo MDC aqui entre os números, tá? Então, diga qual a relação do último inteiro impresso pelo programa. Então, aqui a gente vê claramente que ele é o MDC, tá? Então, aqui você pode falar que ele é o MDC. Mas vamos lá, tá aqui na nossa função main, aqui ele declarou algumas variáveis, ok?
Aqui tem o N, o I, o M, o número, né? Tem um número, tem o novo M e tem o div. Okay? Então, entre com N. Okay? Então, aqui ele vai pegar um certo número e vai colocar na variável N. E aqui ele está colocando assim, ó, entre com o primeiro, né, número da sequência. Então, aqui, basicamente, a gente já tem a intuição de que ele está pegando uma sequência de números. Okay? Basicamente, ele vai pegar de quantos números? De N números, né? Ó. Aí, por quê? Né? Aqui ele pegou o primeiro e colocou nessa variável M. Okay? Então, ele tem o primeiro termo lá da sequência e colocou nessa variável M aqui. Ok? Aí depois ele pegou o I, colocou lá para receber 1 e fica fazendo alguma coisa, né, enquanto o I ele for menor do que N. Ou seja, aqui ele vai do 1 até o N menos 1. Tá? Então, o que é que ele vai fazer? Né? Então, ele vai printar primeiro aqui entre com o... Aí aqui tem o %d, né? Então, o %d ele vai imprimir o I mais 1. Então, lembra que ele tinha colocado 1 aqui, né? O primeiro número da sequência. Aqui ele pega o I igual a 1 primeiramente. Então, quando ele for imprimir aqui, ele vai imprimir o 2. Ok? Porque eu estou considerando que ele está fazendo a sua primeira iteração. Okay? Então, aqui ele vai imprimir 2. Entre com o 2. Aí, depois, com que o I ele for incrementado, né? Que ele está sendo incrementado, o I aqui. Então, ele vai imprimir aqui 3, ou seja, ele vai colocar entre com o número 1, entre com o primeiro número da sequência, entre com o segundo número da sequência, e assim vai até no N, no caso, né? Porque ele chega a fazer isso aqui quando o I ele for igual a N-1. Aí, quando o I ele for igual a N-1, ele vai imprimir aqui o N-1 mais 1, ou seja, ele vai imprimir o N. Então, aqui, basicamente, a gente já percebe que ele está pegando N números, ok? Por quê? Porque ele está imprimindo, né, entre com o número, com o primeiro, com o segundo, com o quarto, com o quinto, até o enésimo número. Ou seja, ele está pegando N números. Aqui, no caso, ele está colocando na variável número. O primeiro ele colocou no M, ok? E os outros ele está pegando com esse número aqui. Aí ele coloca aqui, ó, div recebe 1, ok? Então, o que é que ele vai fazer aqui com esse div, né? Aí ele vai entrar em um outro laço, que enquanto, né, o div que ele pegou aqui, né, ele for menor do que o m e do que o número. Então, ele tá comparando entre os dois números que ele já pegou anteriormente. O m ele pegou aqui em cima e o número ele está pegando aqui embaixo. Agora, o que é que ele vai fazer com esses dois números, né? Porque só faz sentido ele ter esse enquanto aqui se ele for trabalhar aqui embaixo com o m e com o número, tá? Então, aqui embaixo que eu falei aqui, ó. Tudo bem? Então ele vai pegar isso daqui, tá? Então, ele vai fazer aqui, ó, se, né, aqui nesse if aqui, o m%div dá igual a 0, ok? E aqui é o i, né? E número %div dá igual a 0, ok? Aí ele vai colocar o novo m recebe o div, ok? Então, o que é que ele está fazendo aqui? O que é o m%div, pessoal? Ele é o resto da divisão de m por div, ok? Aqui ele está pegando o resto 0. Então, quando ele pega o resto 0, ele está pegando o quê? Ele está pegando um divisor de m, né? O div aqui, no caso, é um divisor de m. Tudo bem? Então, aqui você está pegando um divisor de m e ele tem que ser também um divisor de número também, tá? Então, ele só vai pegar e colocar o div nesse novo m aqui quando ele pegar um divisor de m e de número, ou seja, um divisor de dois números que o usuário digitou lá na sequência, ok? Então, ele vai pegar e vai colocar aqui dentro desse novo
é m, ok? E aqui ele vai incrementar o div, ó. Ele foi, pegou, incrementou o div. Então, enquanto não chegar a ser m, ou então a ser número, né? Ele simplesmente vai ficar pegando sempre o divisor entre os dois, ok? Então, ele vai sempre pegar o divisor entre o m e o número. Só que como ele está incrementando o i, né? O i começa do 1, aí vai incrementando, ou seja, vai ter uma hora que ele vai pegar o maior possível entre os dois divisores de m e número, ok? Então, ele vai pegar sempre, aqui no caso, o maior, porque esse div ele tá incrementando, ok? Então aqui simplesmente a gente já percebe que dentro desse while aqui, né? Ele está pegando o maior divisor entre dois números, que aqui no caso é o m e o número, ok? Essas duas variáveis que já foram digitadas pelo nosso usuário, ok? Então, quando ele faz isso, ele vai pegar o maior divisor entre dois números aqui. Aí aqui embaixo, ó, ele vai atualizar o m, ele vai colocar esse novo m, ou seja, ele vai colocar esse maior divisor aqui entre o m e o n, ok? Então, ele vai aqui atualizar, ou seja, ele pegou o maior divisor entre dois números, ok? Depois que ele fizer isso, aí o while aqui ele vai dar o laço aqui, né? Ele vai dar o laço. Aí aqui você vai ter que o print, né? Ele vai pedir o próximo número. Aí quando ele pedir o do próximo número, ele vai fazer a mesma coisa aqui, né? Só que lembra que o m ele está atualizado, ok? Então ele pegou o maior divisor anterior e vai pegar aqui o outro divisor com o outro número que o usuário digitou, ok? Então pronto, ele vai fazer o seguinte. Então, primeiro ele pega um certo número aqui em cima. Ó, preste atenção, vamos lá. Ele vai pegar o n, que é a quantidade lá da sequência de números que você vai ter que digitar depois. Depois ele vai pegar o primeiro m, primeiro número aqui, e o segundo número ele vai colocar aqui nessa variável n número. Depois, ele vai pegar o maior divisor comum entre esses dois primeiros números, ok? Dentro desse while aqui, ok? Aí, depois que ele pegar esse maior divisor entre o primeiro e o segundo número, ele vai atualizar no m, ok? Então, no m agora eu tenho o maior divisor entre os dois primeiros elementos. Aí, quando ele pegar o terceiro elemento, ele vai pegar esse maior divisor, ok? O maior divisor entre o primeiro e o segundo, e ele vai pegar e vai comparar com o terceiro elemento para pegar o maior divisor, né, entre eles. Ou seja, eu vou pegar o maior divisor entre o maior divisor que eu peguei entre 1 e 2, entre o primeiro e o segundo elemento lá da minha sequência e o terceiro elemento. Ou seja, aqui no final das contas eu vou pegar o maior divisor comum entre os três, ok? Então aqui, depois que ele atualizar aqui, ele vai ter o maior divisor comum entre os três elementos, tudo bem? E assim ele vai assim ele vai prosseguindo, né? Então ele vai ter esse maior divisor entre os três primeiros elementos. Depois ele vai tirar o maior divisor entre esse que é o maior divisor entre os três elementos e o quarto elemento, ok? E assim você vai ter o maior elemento entre todos que ele for digitando aqui, ok? Então basicamente é isso que ele faz, ok? Então, o que você tem que explicar é somente isso, ok? É evidente que quando você for escrever, você em vez de você falar como eu estou falando aqui, olha, nesse laço aqui, ele faz isso, né? Aí você fala, no laço que vai da linha 20 até a linha 25, a gente vê, né, que enquanto o div ele for menor, ele vai pegar aqui, né? Aí no if lá da linha 21, a gente percebe que ele está pegando um divisor, né, que está entre o m, né? O div ele tem que ser um divisor entre de m e de número. Ok? Quando isso acontecer, ele vai
colocar esse div, né, lá no novo m, ok? Então aqui a gente percebe que ele está pegando um divisor que está entre os dois caras, né? Entre o m e o n, né? Aí a conclusão, depois que você tira, né, desse pedaço aqui, ou seja, dessa linha 19 até a linha 25, é que como ele está incrementando esse div aqui, né, ele está fazendo div 1, aí 2, 3, 4, 5, e aí vai, ele vai pegar o maior divisor entre esses dois camaradas aqui, ok? Depois que ele fizer, né, essa linha aqui na linha 27, a gente tem que ele vai atualizar esse m, ou seja, o m vai ser o maior divisão entre esses dois caras. Aí depois que ele pega o terceiro, ele vai fazer a mesma coisa, né, para o maior divisor entre os dois primeiros e o terceiro. Ou seja, ele vai estar pegando o maior divisor entre os três primeiros elementos aqui no final dessa linha 7. Ok? Então, no final de tudo, quando ele acabar aqui esse while aqui, ele vai pegar o maior divisor comum aqui dessa sequência que ele está pegando, né? Okay? E aqui no final é evidente que ele vai printar o m, ele vai printar o maior divisor comum entre todos os números que o usuário digitou, exceto, né, o n, né? Porque o n ele é a quantidade de números lá da sequência que ele quer ficar pegando o divisor. Ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Exatamente. Quando ele não sai não é for, não, é o while, tá? Ele sai do laço, né, Davi? Exatamente. Porque você não. O maior divisor que tem de um número é ele mesmo, né? Ok? Você não tem um número que divide outro número que seja maior do que ele, né? No caso, é limitado pelo tamanho de n. Ó, n são n números que você vai pegar aqui para você tirar o divisor, entendeu? Que ele está dando aqui no começo. Ok? O n é apenas a quantidade de números da sequência que você quer pegar o divisor, ok? Pera ainda. E no final assume que n recebe. No final ele só faz atualizar o m aqui. Quando ele está fazendo isso aqui, ele está pegando o m e está colocando o maior divisor entre todos os caras que estavam antes, entendeu? Professor, mas assim, caso você passe dois números, certo? Vamos dizer, em Sim. lá você vai passar dois valores, mas sejam dois números totalmente diferentes, não sejam divisíveis por si. Aí ele pega um É, no, só. ca- Aí só pegaria um. Porque se o maior divisor entre eles é um, então o MDC de tudo vai ser um também. Porque você não vai conseguir outro. Tipo, se você pegar 3 e 5, se você pegar 3 e 5, ele vai retornar um só. Você pode pegar o número que for depois. 10, 20, 30, 40, 50, 100. Mas como você tem o 3 e o 5, ele só vai retornar 1, entendeu? Não tá bugado, não. Ele pega o maior divisor comum entre os caras, que é 1, né? No caso. Porque 1 divide 3 e 1 divide 5. Nenhum maior que 1 vai dividir ambos, né? Tá certo ainda, tá, Kevin? Então, meio que ele tá aqui correto ainda, tá? Ok? Querem que eu faça aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui, né? Eu expliquei, mas é bom que você faça botando números, né? Então, por exemplo, se você coloca 120, você coloca 6, 3, vamos colocar um aqui que dê certo, né? Pra
Eu vou colocar 12, vai. Então você tem o 6, o 3 e o 12. Ok? Então, primeiro, é claro, né, que o cara ele vai digitar um n igual a 3, tá? Então, o n aqui ele vai ser 3, eu vou ter aqui esses três caras aqui. Ok? Então, ele digitou o 6, depois ele digitou o 3. Aí lá naquele laço mais interno, né, ele vai calcular o maior divisor entre esses dois caras aqui, que é 3. Ok? Então, o m ele vai ser atualizado, né, para um novo m, que é 3, né? Esse novo m aqui ele é 3 porque o maior que eu consigo entre esses dois caras aqui é 3. Beleza? Aqui poderia ser 9, por exemplo. Ó, eu vou colocar 9. O maior divisor aqui entre esses dois caras aqui é 3, ok? Beleza? Então aqui o meu novo m ele vai ser 3. Tá aqui, ó, ele aqui. Aí depois ele vai botar esse 3 lá no m, né? Então aqui eu vou até que apagar aqui, né? Ele vai pegar esse novo m. Ele já fez o maior, o MDC entre 6 e 9, que dá igual a 3. Ok? Aí ele vai pegar esse cara aqui e vai fazer com o 12 aqui agora. Tá? Então, o maior divisor comum entre 12 e 3 é exatamente o 3. Ok? Então, o M aqui ele vai ser colocado 3 aqui nele de novo. Ok? Então, quando você faz isso, ó, o que foi que você fez? Você pegou aqui o 3 e você pegou o 12, ok? Então, você pegou o MDC, você pegou o MDC desses dois aqui e com esse aqui, ok? Então, você pegou o MDC do 6, do 9 e do 12, que é igual a 3, ok? E assim você continua, né? Agora, por exemplo, se você tivesse pegado 5 aqui depois, ó, se você tivesse... Aí é claro que o n vai ser modificado aqui para 4, né? Aí você ia pegar o maior divisor entre 3 e 5. Só que o maior divisor entre 3 e 5 é 1, ok? Você não tem um cara que é maior do que isso, ok? Então, aqui no caso... ele pega o maior MDC entre 6, 9 e 12 e vai pegar e vai comparar com o do 5, né? Você vai ter o MDC de 6, 9, 12 e 5, ok? Então aqui você vai pegar 1, ok? Porque simplesmente esse é o maior que você consegue. Ok, então tenta lá, né? Escreve, faz assim, tá? Mas o mais importante é que você entenda lá, lá no código mesmo, entendeu? Você pega o código e você sai, que ele faz isso, faz aquilo, mas peraí, o que é que ele está fazendo dentro desse laço aqui, né? E por que que ele fez isso, né? Por que que ele não pegou, entendeu? Aí você vai se perguntando, você vai sabendo, sim, então aqui ele tira o MDC. Então lá naquele pedaço, ele pega dois divisores aqui, só que como ele está incrementando sempre, né, ou seja, ele vai pegar o maior no final das contas, né? Então lá naquele pedaço ele está pegando o maior. Aí ele está pegando o maior entre quem, né? E aí vai, entendeu? Basicamente é isso. Beleza, gente? Alguma dúvida mais aqui sobre essa questão? Essa aí teve gente que achou que era difícil, né? Olha, não só uma pessoa achou que era mais difícil da prova, vamos dizer assim, né? Ou então talvez a menos fácil, né? Talvez. Ok, então, tá todo mundo comigo? Tá todo mundo acompanhando? Levanta a mão aí pra mim. Beleza, então eu vou para a próxima questão, tá? Então vamos aqui para a próxima questão. Então,
Eu achei complicado de perceber o sentido da questão, mas no final deu certo. O sentido da questão, você seria. Não seria basicamente você pegar um código e entender o que é que ele está fazendo? Ou. Ah, sim, que era calcular o MDC. Ah, o que é que estava. Entender por que estava fazendo algumas coisas, né? Entendi. Acredito que entendi, Jonathan. Então vamos lá. Terceira questão. Faça uma questão que recebe. Faça uma função que recebe três vetores ordenados. Aí você pega x, y, z em ordem crescente. É, a, a função recebe o inteiro n, né, que é o tamanho de x, y e z. Isto é, x possui tamanho n, assim como o y e o z. Né? A função deve retornar um vetor com 3 n elementos dos três vetores de entrada em ordem decrescente. Então aqui você tem que se atentar a isso. Então os vetores eles estão ordenados em ordem crescente, só que você tem que colocar em um vetor grandão em ordem decrescente. Tá? Então aqui basicamente é só você seguir aquela ideia, né? Lá que a gente fez quando estava resolvendo aquela questão parecida, né? Só que a diferença lá é que tinha dois vetores, aqui tem três. Lá no final tinha que ser em ordem crescente, aqui é decrescente. Ok? Então eu vou só dar aqui a ideia para vocês, para você ver como não é tão complicado assim. Então você tem um x, aí você tem um y e você tem o z. Ok? Então eu vou colocar aqui vou colocar 1, 4, 7. Aqui eu vou colocar o 2, 5, 8. E aqui eu vou colocar. Aqui nesse terceiro eu vou colocar o 3, 6, 9. Então aqui eles estão em ordem crescente, tá? Aí você vai ter que colocar em um vetor lá que você vai ter que retornar, né? Que tenha 9 posições. Então, seguindo aquela ideia, né? Vamos dizer assim que você tem eu vou colocar aqui assim, né? Você tem, lá ele quer em ordem decrescente, né? Então, lá no vetor, né? Que a gente tinha lá na nossa questão lá da lista, ele queria em ordem crescente. Como ele queria em ordem crescente, você sempre olhava para os menores números, ok? Aí você subia o menor. Então aqui, como ele quer o maior, né? Ele quer em ordem decrescente, então ele vai querer do maior para o menor. Então aqui basta você pegar os últimos elementos, que eu sei que são os maiores em cada vetor, tá? Então basicamente isso, né? Aqui você pode dizer que é o I, J, K, sei lá, aí aqui você vai ter um L aqui. Okay? Então quem é o maior entre eles? É o K, aqui no caso. É o do Z, né? Que é o ZK. Então aqui você simplesmente vai subir o 9. Aí depois você vai decrementar o K. Ok, você decrementa o K e você incrementa o L, né? Então basicamente esse vetor aqui, né? Vai ser um for daqui para cá. E esses outros aqui, né? Eu só vou decrementar eles quando eu pegar um menor entre eles, tá? Ok, então agora eu tenho o 6, o 8 e o 7. O menor, o maior, no caso que eu estou pegando aqui, é o 8, né? Então você simplesmente, né, vai decrementar o I, o J, aí você vai colocar o 8 lá em cima e depois você vai incrementar o L. Ok? Tá claro aqui, pessoal, a ideia? Como é que você faz? Levanta a mão aí. Conseguem fazer? Implementar isso aqui? Essa ideia? Eu já fiz bem parecido, não foi? Em listas passadas, né? Matheus, você assistiu a aula lá?
aula que eu fiz basicamente que era com dois vetores, né? Você tinha dois vetores, aí você queria colocar em um terceiro vetor para você retornar. Você assistiu essa aula, Matheus? Assistiu a aula? Então como é que eu fiz lá? Lembra como é que eu fiz? Aí como é que você faz aqui? Você vai fazer essas modificações, né? Aqui basicamente você vai ter essa variação aqui do L, ok? Deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer aqui ideia para você desenvolver, tá? Aliás, a ideia já foi, né? Então aqui seria um int, né? Eu vou colocar um int L, né? Um int L vai receber 0. Aí aqui você tem, no caso, o tamanho n de cada vetor. Okay? Então esse aqui, total aqui, ele vai ter até o 3n-1, tá? 3n-1, ok? Porque ele vai ter 3n elementos. Então o L vai ser menor do que 3 vezes n. Vou colocar o L++. Pronto, você fez o for que vai percorrer esse camarada aqui. Ok? Aí, para você pegar o dos outros, né, decrementando, você pode pegar, você vai declarar o I, o J e o K. Aí aqui antes você coloca o I para receber J, para receber K. Como eu estou pegando do final, que é o do N, então você coloca para receber o N. Okay? Então, o N aqui é o teu parâmetro, tá? Então, essas outras variáveis aqui, elas são variáveis auxiliares, ok? Então, lá, como é que a gente fazia lá? Primeiro eu tenho que ver, né, se de fato eu cheguei até o n-1 aqui. Tudo bem? Então, quando eu tiver chegado até o n-1, eu não vou poder ver o lado daquele cara, ok? Então, simplesmente você vai colocar assim, ó. Então, se o i, né, aqui do x, né? Se o i do x ele for igual a -1, então você não vai comparar entre eles, né? Deixa eu ver aqui. Fiz usando todos os elementos de 3 vetores em um outro vetor de tamanho 3n. Depois ordenei essa última. Tá correto sim, tá? Você coloca todos os elementos em um vetor e depois você ordena em ordem decrescente, né? Não tem nenhum problema não, tá? Agora sim, se eu fizesse uma leve modificação nessa questão, por exemplo, se eu falasse assim, não, você só pode percorrer o vetor, cada vetor, né, x, y, z, exatamente uma vez. Aí você não poderia fazer assim, tá? Porque você ia ter que percorrer uma vez para você colocar nesse vetor maior e outra vez você teria que percorrer para você fazer essa ordenação, tá? Ok? Aqui é porque eu estou seguindo a ideia que eu tinha dado antes, né? Beleza. Deixa eu ver aqui com o Matheus. E aí, Matheus? Tudo certo aqui? Matheus? Lá, logicamente você entende, né? Então você tem que saber aplicar também. Tem que implementar muito, né? Então aqui você pode fazer outro if, que seria equivalente a você pegar outro também. Por exemplo, a gente poderia pegar que esse aqui acabou também e que eu só tenho que colocar o k, entendeu? Então, se o j aqui é igual, tá, pessoal? Desculpa. Tá? Então, você tem igual a -1. Então isso quer dizer que você já finalizou o x e o y. Aqui simplesmente você coloca aqui no caso é x, y, z. Eu vou colocar v aqui nesse daqui, tá? Então aqui seria o v, o vl
recebe o VK. Não, aqui no caso seria o Z. O Z é ZK, né? Que o Z é do K. Tá claro o que eu fiz aqui, Matheus? Então aqui você simplesmente fecha aqui. Ok? O problema mesmo é retornar o vetor? Não, ó, se você criar o vetor, se você criar aqui inteiro, né, int, aí você vai colocar o asterisco V, aí cria ele dinamicamente também, ou seja, ele vai ter que receber o malloc, sizeof, aí você multiplica o sizeof por 3 vezes n, tá? E aqui no final você simplesmente, né, você faz o seu código todo, aí return V. Tá? Simplesmente é isso. E lá no escopo lá da sua função, você simplesmente pega e retorna desse jeito aqui. Tá claro? Você retorna um ponteiro. É simplesmente isso, né? Ok? Então o que você faz para os outros casos também, né? Que você teve com o I e o J, faz com o I e o K, depois você faz com o J e o K também. E você vai tirando, né, o maior dos caras que sobrarem, tá? Aqui no caso, né, você só teve um cara que sobrou, que seria o do Z, né? Mas ele poderia sobrar 2 e 3. Beleza? Eu antes pensava que o C tinha como printar, retornar o vetor. Mas ele tem como você printar e como você retornar. O, Você pode retornar um vetor sem utilizar o for, entendeu, Davi? Mas printar cada elemento do vetor, você tem que utilizar o for. Você pode fazer uma função sua para isso, tá? Simplesmente. Ok? Tá claro aqui, então, Matheus? Dá para fazer, então? Tem mais alguma dúvida aqui dessa questão, pessoal? Matheus, fale comigo, Matheus. Acredito que sim, né? Tá bom. Mas tem que fazer, tá? Tem que sentar e tem que fazer, né? Mas não tem como retornar fácil igual no Python. Tipo, você acha que é difícil fazer isso aqui? Esse retorno aqui, Davi? É difícil? É, é complicadíssimo, né? É, Deixa eu vou colocar a próxima questão. Vocês já estão brincando, né? E aí, essa questão aqui, lá do majoritário, né? Então, dizemos que é, um certo vetor A, né, de n elementos possui um elemento majoritário é, se A possui um elemento x que ocorre mais do que n sobre 2, né, vezes, né, em A, né, isto é, mais da metade dos elementos do vetor, desculpa, né, de A, né, são iguais a x. Faça uma função que recebe um vetor inteiro A e um vetor de inteiros A e um inteiro N, né, que é o tamanho de A. Imprime se A possui ou não um elemento majoritário. Caso exista, imprime o elemento majoritário. Ok? Então, basicamente, você vai pegar o A e você vai dizer, né? Ele tem o elemento majoritário. Aí se ele tem esse elemento majoritário, você printa, né? Tá aqui. Ele tem esse elemento aqui que é o majoritário. Se ele não tiver, ele vai dizer não. Não possui o elemento majoritário.
Como é que você consegue resolver essa questão aqui? Uma ideia fácil aí. Pessoal aí que fez. E aí, pessoal? Como é que faz a questão? Opa. Professor, eu poderia deixar essa aí para colocar na prova? Ela já caiu no simulado. Só. Ok, então ordena o vetor, depois vendo se cada elemento ocorre mais do que n sobre duas vezes. Realmente não é necessário fazer isso. Ordenar, dá pra fazer de um jeito mais simples, né? É o Yandé. Mas essa ideia também resolve também, tá? Se tiver um conte maior do que n sobre 2, já printa ele. Ok, é exatamente isso, né? Ok? Tu cria um contador, preste atenção, tu vai criar um contador, aí tu conta quantas vezes o primeiro elemento ele se repete. Se for maior do que n sobre 2, printa ele, acaba logo ali, não faz mais nada. Aí depois tu faz a mesma coisa lá pro segundo, tu faz a mesma coisa lá pro terceiro, e aí vai. Aí se tu não conseguir achar nenhum conte maior do que n sobre 2, aí no final você printa que não teve, que não encontrou, né? Basicamente é isso. Tá claro? Tu conta quantas vezes o primeiro tem. E tu não precisa criar outro vetor lá de contadores, não. Tu podes usar simplesmente o mesmo contador. Tu pega um conte, aí conta quantas vezes o primeiro deu. Aí, esse aqui deu menos do que n sobre 2. Aí tu coloca o conte para receber zero e conta o segundo. Aí deu menos do que n sobre 2. Aí tu zera de novo o teu contador, aí conta quantas vezes o terceiro número ele tá lá dentro. Aí se deu maior do que n sobre 2, você simplesmente diz que tem majoritário e que aquele terceiro elemento ele é um majoritário, tá? Ok. Sim, usei o mesmo também. É só zerar o div depois. Exatamente essa é a ideia. Tá claro aqui, pessoal, como é que faz? É, essa aqui foi a mais fácil, né? Essa aqui foi a mais fácil? Concordam comigo? Ok, que prova fácil, professor? É porque você estudou, né, cara? Tem alguém, tem alguém aqui que teria alguma dificuldade de fazer essa questão aqui? Para printar o número, eu criei uma variável e somei com o número na condição, depois dividi pelo conte. Não, tu tem que. Tipo assim, tu contou quantas vezes o décimo elemento ele se repetiu. Então, se ele se repetiu mais do que n sobre duas vezes, você printa o décimo número, né? Que seria. Aqui o vetor, no caso, ele tem o nome de. Deixa eu ver aqui. Né? Então você prima o A10, por exemplo. Printa A10. Ok, então simplesmente isso. Você printa o cara lá, né? Então, deixa eu ver aqui como é que seria aqui no código aqui, tá? Deixa eu colocar aqui a ideia aqui para vocês. Então, tem um vetor A aqui, ó, que vai do 0, né, até o n-1. O A é dado lá como parâmetro e o n também, tá? Então, aqui tu cria um conte, né?
Primeiro, né? Aqui vai ter que percorrer cada elemento, porque tu vai ter que contar quantas vezes cada elemento se repete. Aí tu coloca aqui um int i menor do que n e mais. Aí aqui tu vai contar quantas vezes esse elemento i ele se repete, tá? Então, para contar, tu vai zerar o teu contador. Depois tu vai colocar outro for, que é o for para tu sair percorrendo, né? O vetor e contar quantos caras tem aí. O j vai ser menor do que n também, j mais. Ok? Então, aí aqui dentro você vai colocar um if, né? Então, se o xi dá igual ao x, não, desculpa, não é o a, né? O ai dá igual ao aj, que você encontrou um cara que é igual, você bota o conte mais. Tá? Então aqui você basicamente você está contando, né, os elementos aí que tem aqui. Aí você simplesmente vê lá nesse conte, né? Então, se o conte for maior ou igual do que o n sobre 2, aí você printa, né? Aí você printa, aí você vai usa o seu printf. Printf, aí você vai colocar o %d. Que você encontrou esse camarada aqui, majoritário, né? Vou colocar assim, majoritário. Aí você tem o A na posição I, que é o majoritário. Você faz assim. Basicamente, essa aqui é a ideia. Ok? E se isso aqui acontece, para você sair logo desse for aí, né? Aqui, no caso, não necessariamente você precisaria utilizar um for. Você poderia utilizar um while, né? Mas aqui, se você já colocar, por exemplo, aqui ele já saiu desse camarada aqui, aí você quer sair desse for aqui também sem utilizar break, como é que você faz? Você coloca o i para receber n, por exemplo. Aí ele já sai direto. Ou então com n mais 1, né? Por quê? Porque aqui embaixo, né, ó, eu não tô colocando tudo aqui não, porque eu sei que você sabe colocar esses parênteses aqui fechando, tá? Então, aqui você poderia verificar, né? Se ele saiu com n mais 1, é porque ele já imprimiu o elemento majoritário, tá? Mas se não, foi porque ele saiu com n, ok? Então, se o cara saiu com n, aí aqui no caso tem que tirar o i daqui, tá? O i ele tem que ficar fora. A declaração tem que ficar fora, porque ele vai acabar nesse escopo aqui lá do i, tá? Então, se o i ele for igual a n, aí você vai printar que não existe, né? Printf, aí você vai colocar elemento não existe. Ou então majoritário, né? Você pode majoritário não existe. Ok. Usou o break. O break funciona também, mas não é assim. Há quem diga que não é uma boa prática de programação, tá? Mas enfim, né? Ok, então basicamente essa aqui é a ideia, tá, gente? Essa aqui é a ideia, tá? Poderia ter economizado uma variável no seu código. Se igual a n. Ok. Tá claro aqui? Tem alguma dúvida aqui, pessoal? Usar o Egito é muito errado. Meu Deus, vocês já estão, Cara, faça com tudo que eu ensinei pra você que dá certo. Eu não falei de break, não falei desse negócio aí, entendeu? Não falei.
Então usa as coisas que eu falei pra você que já tá de bom tamanho, tá? Ok? Eu já coloquei um return zeros. Só que aí, ó, preste atenção que ele pede pra. Aqui não fala que você não pode retornar nada, entendeu? Então você pode retornar, dizer que uma função retorna quando acha, né? Tipo assim, quando ele encontra, ele vai retorna 1, caso contrário, ele vai retorna 0. Só que aqui não fala que tem que ser obrigatoriamente sem nenhum retorno. Então aqui você pode retornar alguma coisa. Tá, Matheus? Não tá errado, não. Ok, então. Tem alguma dúvida, gente? Então foi isso, né? Basicamente isso aqui. Não é. Dá pra fazer normal, tranquilo, tá? Não sei, né? Se foi muito trivial pra vocês, né? Posso pensar em colocar uma prova menos elementar, né? Já que todo mundo achou muito fácil aí. Mas enfim, não, eu não vou colocar muito diferente disso aqui não, tá? O objetivo do lado simulado é simular realmente uma prova, tá? Então fiquem tranquilos. Ok? Beleza, então alguma dúvida com relação ao conteúdo, outra coisa? Podemos aqui finalizar a aula aqui. Se não for muito diferente, tem que ser igual. Eu tô falando o nível das questões, né? Vamos dizer assim, a complexidade que você tem para você resolver essas questões. O nível da prova não vai ser, não é exatamente cada questão da prova, entendeu? Ok. Esse nível eu achei bom. Tá, então tá ótimo. Ok. Beleza, então. Mais alguma dúvida? Mais alguma colocação? Ou podemos finalizar a aula? Vocês quem sabem. Ok, então, pessoal. Fiquem todos com Deus, tá? Forte abraço, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês e façam uma boa prova, tá? Eu quero todo mundo tirando 10, tá? Ganhe cada ponto que vocês têm. Ó, não vale, novamente, não é para ficar usando o computador, tá? Para você escrever código nem nada, não, tá? Faça na mão mesmo de verdade. Ó, você viu que não é complicado, não tem esse bicho de 7 cabeças, tudo bem? Então fique tranquilo lá para você fazer a sua prova, ok? Sim, tá. Eu não dei bom dia aqui para vocês ainda não. Então desculpa, tá? Então bom dia André, bom dia Davi, bom dia Fábio, bom dia Francisco, Davi, bom dia Gabriel, bom dia João Paulo, bom dia Kevin, bom dia Lucas, bom dia Lucas Oliveira, bom dia Lucas Warley, bom dia Lucas Matheus, bom dia Matheus Mendonça, bom dia Pedro Rezende, bom dia Rafael Silva, bom dia Regilane, bom dia William, bom dia Yande. Ok, forte abraço aí pra vocês aí, boa prova, tá? Vamos lá, eu quero todo mundo tirando 10, tá? A prova vai ser 10 horas, ok? Então 2 horas aí pra você fazer, escrever e as outras, e o resto aí do tempo vai ser pra você, aliás, são 12 horas de prova, né? Eu acredito que são 12 horas de prova. 2 horas para você fazer, escrever e o resto aí é para você mandar lá o PDF para mim pela internet se você tiver algum problema lá de conexão. Beleza? Então, valeu. É isso, pessoal.